Oi, pessoal. Aqui estou eu com o Edgar Scandurra, meu nome é Sandra Coutinho, e esse programa que a gente está gravando é para o programa Back to Back, em comemoração aos 85 anos da discoteca Oneida Alvarenga do Centro Cultural São Paulo. Então, agradecendo o convite. Então é o seguinte, a gente estava pensando, né, Edgar, que assim, a gente se conheceu nos anos 80, precisamente em 82. 82. Isso. E a gente conviveu um período juntos, então a gente pode falar desse período, de tudo que a gente ouviu. A gente queria falar do que a gente ouviu antes e o que a gente ouviu depois dos anos 80. Mas a gente vai precisar de mais 2 programas. Então, como a gente ainda não tem essa confirmação, é melhor a gente começar pelos anos 80, e se der tempo a gente fala das outras coisas. E daí eu estava fazendo, a gente já tinha conversado antes, feito um revival mental, apesar que eu acho que tanto o Edgar como eu, a gente vive fazendo essas excursões no túnel do tempo sonoro e na verdade, só agora que também eu tenho essa consciência de o quanto de coisas que apareceram nos anos 80 e com tanta diversidade, e daí a gente pode ir comentando, sei lá, mais ou menos o que saltava para a gente, o que era especial em todas essas coisas. Eu fiz várias listas aqui, por exemplo. Enxergar isso vai ser difícil. Mas então, tinha coisa que a gente escutava junto de gosto comum e tinham coisas que eram mais o teu gosto e mais o meu gosto, né? Então, sei lá, de gosto comum, o que a gente escutava muito? O que tinha muito? A gente escutava o quê? The Cure, Gang of Four, B-52, a gente dançava muito, porque, né, na época também tinha o Napalm e todas as casas noturnas, então fazia parte, além do som, de a gente dançar muito, então tinha muito B-52. The Clash, inclusive Mercenárias chegou a cantar Know Your Rights. Know Your Rights. E também a gente cantou Dead Kennedys também, Kill the Poor. Kill. Acho que a gente tocou isso no Napalm. Também escutava Divo, Silksy, Kraftwerk, Public Image, Peel. Fala aí, Nina Hagen. Sim. Trio. Trio, muito trio. Muito trio. Trio, para quem não conhece, tem um clássico Da, né, que fez muito sucesso, né? E apesar dessa música ser uma música bem comercial, ela era esquisita, ela era estranha. E o disco todo, depois, quando a gente ia pesquisar, o que será que tinha por trás daquele Da, era um som punk, né? E é Banda trio. que não tinha baixo, né? Era guitarra, Exatamente, guitarra, bateria. voz, E também eu acho assim que foi uma época de introduzir esse tecladinho, esse barulhinho eletrônico também. O Ira também chegou a tocar o Da. Eu me lembro que o Nazi tocava lá com o tecladinho. O Ira nos primórdios do Ira, que eu acho que é mais ou menos essa época que a gente se conheceu, a gente tocava Da com tecladinho, e a gente tocava Planet Claire, que era a música do B-52 também, que tinha o teclado, né? Que tinha o Castrotone, que era... Eu acho que uma coisa legal dessa nossa geração é que era uma mistura de gente que sabia tocar com gente que não tinha a menor ideia de tocar, mas que ia aprendendo durante a cena, né? Acho que a ideia de se fazer uma banda era uma ideia muito
a ideia de se fazer uma banda é uma ideia muito ligada às amizades, né? A turma que você tinha, que você ia adquirindo, às vezes por pontos em comum, né? Gostava do mesmo tipo de som e não sei o quê. Aí você descobria um cara, uma pessoa que era bem cara de pau, que saía cantando, né? Um que nunca tocou bateria na vida, que sai, pega e sai tocando. Uma menina que tem jeito para tocar uma guitarra, né? Que faz alguns acordes, que aprendeu, que sabia tocar violão quando era criança, e aí sabia ter uma basezinha. Isso foi muito importante. Eu acho que foi um legado muito legal do punk rock, né? Porque se a gente for analisar bem, o que vinha antes era um rock altamente sofisticado, de muitas notas, de muito virtuosismo, né? De muitos solos, né? Músicas longas e tal. E essa nossa geração veio com músicas de 2 minutos. Teve uns prés, né? Assim, nos 70 começou já a aparecer um Lou Reed da vida, né? Tipo, Sim, já o Iggy tinha Pop, né? hip hop, tá? Quer dizer, já foi meio anunciando esse tipo de É, coisa. Mesmo a Nico já estava meio anunciando esse não cantar, né? O Lou Reed era um não cantor, né? Agora, eu sim, acho que o legal dos 80 é que, assim, quando você estava comentando comigo que a gente escutava, tinha 2 discos do The Cure que a gente escutava muito e tal. Então, eu lembro que também o papel dos instrumentos começou a mudar. Então, o baixo começou a ser melodioso, né? Tanto aquela música que você fez com a boca, que caía mesmo, é o baixo que faz, né? Então, eu acho que nos anos 80, o punk, o pós-punk, trouxe esse outro equilíbrio instrumental. E também a bateria, ela saía um pouco, no punk sim, mas no pós-punk ela saía um pouco desse acompanhamento rítmico, né? Começou a diversificar ritmicamente as coisas, né? Tipo, Gang of Four, é bem assim. O Bauhaus também é bem diferente. Eu adorava escutar um disco do Bauhaus. É um quase espetacular Bauhaus, né? Espetacular. o Lindo. gothic, mas era. A gente também não fazia, não selecionava isso eu quero, isso eu não quero. Tudo que vinha, né? Era gótico, era new wave, era no wave, era experimental, era industrial também. Toda a turma, o Test Department, todo esse pessoal também que começou muito antes, né, com essas coisas de lataria, o Neubauten. Nossa, eu acho que é muita informação mesmo que a gente tinha na época. Você lembra demais? Quer dizer, tem tanta coisa que eu anotei aqui, que eu escutava, que é um Olha, eu absurdo. lembro do Ultravox, não sei se você lembra, de uma banda chamada Ultravox, que tinha essa coisa do eletrônico já, tinha violino no meio das músicas, tinha um cantor chamado John Fox, que ele era muito, inclusive o Ciro Pessoa era parecido fisicamente com esse cara. Que mais? Eu lembro de uma banda chamada Bow Wow Wow, não sei se você lembra do Bow Wow Wow, que era uma banda que do mesmo empresário do Sex Pistols. Qual é o nome dele? Aquele cara, o cara que criou o punk, né? Inventou. Aliás, eu era super fã dele, que ainda está aí viva e super atuante no Instagram, né? Mas eles foram super espertos na época, né? Com É, a história, eles pegaram Sex Pistols para mandar muito. todo um conceito, né? Então, daí E tinha, eu lembro desse pessoal, o New Order, né? Joy Division, é uma banda que eu pessoalmente não me atingiu muito, mas eu sei o que também não. eles foram super importantes, né? Eles são, eu acho que essa linguagem de baixo melódico que você diz tem muito a ver com o baixista do Joy Division, que depois foi o baixista do New Order, né? Aquela coisa de tocar nas regiões mais agudas do baixo, às vezes fazendo até acordes, né? Fazendo quase uma guitarra base, né? Junto com a guitarra, né? Tirou tirou muito o papel protagonista do solista, né? Do guitarrista solista, coisa que vinha dos anos 70 muito forte, né? Toda a música tinha um solo de guitarra, né? Solos
e solos às vezes longos, né? Longos, mas Essa, mais marcantes, né? Aqueles solos que a gente sabe decora até hoje, né? Então, quer dizer, escutando, que nem aquele outro dia que eu te passei o áudio, que era? Não sei se era de Purple, Deep ou, Purple, é, Deep Purple, tinha uma bem dobradinha de menor, né? guitarras. Então, assim, eram longos, mas eram muito marcantes. Essa é uma coisa super, assim, eu fiquei arrepiada de lembrar dessas coisas, né? Outro dia escutando, assim. Eu acho assim que isso a gente carrega mesmo quando vai fazer o punk ou o pós-punk, né? A gente carrega toda uma sonoridade que veio de antes, né? Veio anterior. E mudando um pouco também, né? Olha, outra coisa que a gente escutava muito era Divo. Nossa, Divo, muito Divo. Era impressionante o Divo, né? Era Porque muito diferente. É, é, e a prova maior disso foi quando eles fizeram, o Divo fez uma versão de Satisfaction, você se lembra? E o lembro. I can Satisfaction, get no satisfaction. e aquilo, imagine, Satisfaction vai dizer que seja um dos maiores hinos do rock, né? De anos 60, principalmente, né? Daí, quase 20 anos depois, eles pegam aquela música, desconstroem totalmente, né? Brincam com toda a letra dela, com da Try, né? Da try, É, isso é uma coisa bacana. Acho que tem uma relação também de 20 anos que eu acho interessante da música pop, que é os 80, 70, acho que iam muito lá nos anos 60, né? Eu achava, assim, essa coisa das bandas, das poses, das fotografias das bandas, da formação, da cara séria, até da calça boca fina, sabe? Até do corte de cabelo, isso aí é uma coisa que eu vejo uma ligação de anos 60 com 80. Por isso que eu acho que eu, pessoalmente, mesmo quando a gente se conheceu e a gente ouvia as mesmas músicas, vários sons, eu sempre tive um pezinho no retrô, né? é, Maior. é. Né? Você no The retrô, Who, é, você ia para o The Who e eu ia para o Neubauten, né, ao mesmo tempo. isso, é. Eu ia para as coisas, o que me fascinava era bem as coisas esquisitas, Era, alemãs, era uma Palestra estranheza, Hamburg, era uma Neuburg, estranheza, né? Uma estranheza de tom, de timbres, né? De tudo, né? é. Eu E achava que era estranho gostar de coisas antigas porque estava é que nem hoje em dia eu querer ouvir fita cassete, sabe? É bem estranho, né? Mesmo que seja Aguinaldo Timóteo na fita, né? As pessoas vão falar, pô, por que você não vai ouvir no Spotify, né? Mas eu acho que tem essa coisa muito legal da música pop, né? Ela vai e volta, né? Não sei, é como se você jogasse uma pedra lá no passado e ela acertasse tua cabeça alguns anos depois, assim. eu acho assim que isso são os ciclos, né? Eu acho que os ciclos também aconteceram muito isso na música clássica, ou até na história, né? Porque tem esses ciclos de vai e nega o que acabou de ser. Mas, mesmo assim, eu acho assim que, sei lá, até os 90 teve um grande acréscimo, umas novidades, né? E eu acho assim que os 80 também tinham essa diversidade. Veja bem, você pensar no B52, no visual do B52, no som deles, que também tinha uma característica, no Divo, que também tinha esse visual, essa característica, ou então, sei lá, Bauhaus, cada banda fazia um ambiente completamente próprio de individualista e também timbristicamente e também introduzindo coisas novas. Ou então, sei lá, se a gente vai para os no waves, né, assim, o James Chance, né, o Contortions, tem essa Poxa, linha, o DNA, que era o Arton Lindsay que tocava, todo cheio de ruído, de coisas assim, muito experimentais também, né? Então, e também tem uma outra Television coisa, também, lembra? Television. television. E eu acho assim que também teve a questão de pedaleira, de começar também a introduzir
coros no baixo, ou então muitos efeitos de voz, né? Exato. Então, é assim, a gente acompanhou toda essa descoberta. Ah, olha o que apareceu e tal. Vinha já, é lógico, dos anos 70, né, dos 60, mas nos 80 também ampliou mais. E tinham bandas mais já pré-tecnos, né, praticamente, uma assim. E também começou a aparecer já o speed, né, o rap também, sei lá. Eu me lembro que eu fiquei tão impressionada com os Beast Boys, eu não sei se você se lembra, que foi Claro. o primeiro, Tá? adorava aquele, eu tinha uma fita cassete, inclusive. Eu acho que da nossa geração, depois da nossa geração, o rock cedeu espaço para o rap. É, Né? Não sei se você concorda comigo, eu acho que tudo bem, teve anos 90, o grunge, teve, né, uma cena, mas parecia, me dava uma sensação de ser um último suspiro, assim, de uma cena roqueira, daquela atitude, né, do rock, das bandas, homens de banda, tal, porque aí eu acho que veio o rap, tomou conta, pegou esse espaço de ser a música carro-chefe da juventude, né? Eu acho que isso, por isso que eu faço essa relação nos 60 com 80, porque eu acho que veio desde, sei lá, até um pouco, né? Anos 50, 60, 70, 80, eu acho que o rock dominava, né? Tinha música pop, não sei o que, mas tudo assim, guitarra, baixo, bateria, solos, né? Bandas aparecendo, grandes produtores, tal, essa linguagem. Eu acho que depois dos anos 80 foi se abriu-se um espaço para o rap, né? Para o hip hop, para uma cena urbana tão negra como o rock era também, né? Na verdade, né? Só que foi muito abraçado pela classe média e tal. E o rap veio com muita força, né? Depois veio música eletrônica e tudo, né? Por isso que eu acho que os roqueiros de hoje eles pagam um pau violento para nossa geração dos anos 80, né? Você pode ver, assim, como eu amava os anos 60 no passado, eu vejo essa juventude falando, nossa, anos 80, que legal que devia ser, imaginando as bandas tocando e tal. E eu tenho uma lembrança dos anos 80 muito legal, mas eu também lembro daquele monte de ombreira, sabe? tinha uma. Era, porque a gente herdou também, tinha uns visuais também do New Wave, né? Quer dizer, É, vinha também a Joan Jett, né? Tinha um tinha pessoal. uma cafonice lá, né? Pretenders era super meio frufru também, mas a gente escutou muito Pretenders, né? Até eles vieram para Oh, cá também. Pretenders, puta Quer dizer, banda. a gente Viajou escutou meio muito, muito. tudo, escutou o Brian Ferry, né? Assim, Brian Ferry. que O The também tinha. Police, o Police a gente ouvia, lembra? Aqueles Né? discos do The Police eram demais. Um cara que fez uma passagem bacana, ele, muito elegante nos anos 80, que eu acho que a gente ouvia, era o King Crimson. King Crimson, sim. E o King Crimson, ele vem lá de trás, né? Ele vem aquela Traz. coisa. É um rock progressivo, né? Ele Já veio do rock progressivo e ele fez uma passagem muito boa pela New Wave, né? Com o Andrew Bellew, lembra aquele guitarrista Andrew Bellew? claro. Era um... Até hoje tem os. Bom, agora tem o Fripp tem aqueles. Ele aparece, né? Você me mandou. Não é o Fripp que eles têm os. A mulher dele, a esposa dele, que é super legal, né? A Tora, como é que é? Toya é É muito muito legal, né? engraçado, muito engraçado. É muito legal. É legal ver ele tocando. Ele toca Nirvana, já viu? Ele toca Nirvana, ele toca AC/DC, ele toca umas coisas que você nunca imaginar. O Robert Fripp, aquele cara sério, né? Sério, sério. Tocando. É muito legal. E reparou que coisa interessante? A gente está falando de um monte de bandas e a gente não fala muito de bandas e artistas brasileiros, né? É verdade. Uai, Opa, alô? oi, pronto, já apareceu de novo. Voltei? A gente não fala, mas, por exemplo, os brasileiros aqui também, nos anos 80, também eu acho que teve uma tremenda diversidade e também cada banda construiu uma personalidade própria, tem uma Exato. sonoridade própria. Se a gente for lembrar de todo mundo da época,
cada banda tinha a sua sonoridade, a sua característica e também a sua presença de palco na época. E era engraçado, porque tá, tinha a coisa meio os punks, né? E tinha a gente, tinha os meio termos, tal, mas eu acho assim que para todo mundo foi tudo isso importante. Por exemplo, eu ia em todos os shows, eu sei até hoje todas as letras do Ira, por exemplo, que eu ia em todos os shows, porque a gente era meio, todo mundo era turminha, né? Tinha aquele fã-clube nosso, a família que sempre ia. Isso era muito legal, porque É contaminava muito. o público, né? Contaminava. Então, isso é... Mas quer Isso falar é um pouco aí do pessoal Não, dos... então, eu acho que quando a gente fala das bandas brasileiras, você falou uma coisa que eu acho que é super legal mesmo, é verdadeiro isso. A identidade de cada banda é uma coisa muito definida, muito bem marcada, né? Eu acho que isso também tem muito a ver, porque eu acho, por isso que a gente veio falando de tanta banda gringa, banda americana, inglesa, porque as bandas, a gente aqui se identificava com uma cena lá fora e seguir um caminho com a nossa própria linguagem, né? Com a nossa poesia, com a nossa realidade, com a nossa vida na cidade, coisas urbanas, inspirações pessoais, etc, etc. Mas tinha um caminho que eu acho que as bandas lá de fora ajudavam a trilhar, né? Assim, a É, referência que abria, os espaços que abriram, por exemplo, o The Jam, uma banda, né, inglesa, que é o espaço que o The Jam abriu para o Ira surgir com essa identidade, dessa referência de anos 60, que aqui também teve a Jovem Guarda, aqui também tinha bandas tá, que faziam claro. rock nos anos 60 e tal. Essa linguagem urbana, né, meio universal, né? Por isso que eu questiono um pouco o nosso saudoso Miranda, né, o querido Miranda, que ele tinha essa crítica, que ele falava, poxa, os anos 80 era cópia, puta, era cópia dos gringos, cara, não sei o quê, e eu acho que é um desafio de uma cena musical, o desafio maior é ser melhor do que a cópia, ser melhor que o original, sabe? Eu É, acho que eu acho eu, assim que se fosse cópia, a gente não estaria sendo lançado no exterior, como muitas bandas, ou então muitas coletâneas, estavam todas as bandas exatamente. brasileiras também. Então, quer dizer, é sinal que existe, é lógico, uma coisa que é do lugar. Né? Tem uma coisa de São Paulo, uma coisa do Brasil, de Brasília, tem, né? Mas também Uhum. que é o bairro, né? Ser bairrista, tem coisas Sim, que você fala para o bairro, mas tem muitas coisas que também criam uma linguagem que é exportada, porque é original, é diferente, porque tem uma personalidade diferenciada, né? Agora, eu acho que o que você falou está certo. Quando você vê alguém fazendo, aquilo te dá coragem para que abriu uma porta para você ser o que você claro. gostaria de ser, de você se expressar. Então, sei lá, uma Nina Hagen, eu nunca fiz um som igual a Nina Hagen, mas ela eu adorava, Ele, porque é demais cada hora ela se vestir de um jeito e também conseguir inserir no rock um dado novo, que é o canto erudito. Então, acho assim que essas coisas é que chamam a atenção. Esse tipo de esquisitice, de combinação, é uma coisa que abre um caminho. E o interessante que eu acho das bandas internacionais, né, as bandas estrangeiras, que vêm desde os anos 70, que os caras também têm um puta conhecimento, né? Eles conhecem música clássica. Então, você vê mesmo no rock dos anos 70 que eles têm conhecimento de colocar orquestra na música, porque eles têm essa vivência. Assim como, sei lá, se você vê alemão fazendo o Test Department, eles fizeram um disco só com um coral de sei lá o quê, porque eles eram industriais socialistas, né? Então, a gente fica nessa vontade, né? De um dia, você, lógico, já chegou a tocar no Teatro Municipal, mas depois de 30 anos. é, Enquanto que lá fora os caras já conseguiam tocar em grandes auditórios, porque o alternativo e a vanguarda
né, esse tipo de mercado, no exterior é mais palpável do que a gente aqui, né? Quando você falou de rap, tem a ver com a indústria cultural também, né? É verdade. Eu acho que até tocar no municipal, essas coisas, acho que foi uma conquista depois de anos, né? Anos, anos. É. Ops, sumi de novo aqui. Estou de volta. É que Ah, toda hora querendo dizer que minha bateria está acabando, mas você está na tomada. Eu ia falar um negócio e esqueci. do Teatro Municipal da Conquista. É, não, mas eu ia falar uma coisa antes. A gente tinha uma coisa legal nessa época também, que eu acho que existia milhões de bandas, existia um monte de coisa, mas a gente tinha era mais canalizado as coisas, né? Não existia esse monte de informação que você pode ter hoje em dia, né? Acho que perguntar para alguém qual é o seu artista favorito, se é um cara que, como a gente era antigamente, ligado em música tal, eu ia falar nome de 20, 30 bandas. Hoje tem centenas de bandas, né? Então é difícil a coisa ficar tão marcante, né? Como era, né? Era importante os nossos amigos, né? Nossos amigos ricos, né? Que, que viajavam, né? Que de repente chegava com um disco importado, É né? verdade. Eu lembro daquele amigo nosso, não sei se lembra do Sergei. O Lembro, o Sergei japonês. era um japonês, É, que é amigo do Vitor Leite, o baterista. A gente ia na casa dele, ele chegava assim, tinha o Gang of Four, novinho em folha, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Aí escuta aquela música que a bateria não toca junto com o baixo, que não toca junto com a guitarra, com o vocalista que meio fala, meio cantando, é aquele som que você nunca ouviu antes na vida, né? Essas e, coisas e pra gente swingada, e naquela. swingada. Isso que é um negócio legal também do Gang of Four. Tem a estranheza, mas tem o swing, né? Então te pega no ritmo, né? Isso que é legal. Agora, realmente, essa coisa de tinha o Thomas, o Sergei, o Peter Price, porque eu consegui viajar para Nova York e ele me dava uma lista de coisas para eu trazer para ele. Então, quer dizer, muita coisa eu fui conhecer através do Peter, as coisas Miguel Bareta, esquisitas, né? né? Hã? Miguel era um cara que tinha esse conhecimento, né? Dessa turma lá de Nova York, né? Junto com o Júlio Barroso, né? Hã? A gente tinha, né? Tinha o Júlio Barroso, né? Que era DJ, né? Trazia os discos, né? Aqueles altos sons, né? Talking Heads, eu vi a primeira vez Talking Heads foi no Hong Kong, Que naquele foi onde clube eu que te tem, conheci, que onde eu te conheci, no Hong que Kong. foi onde a gente se conheceu, onde tinha as bandas aparecendo. Então esse começo de história de qualquer artista, eu acho que hoje em dia cada vez menos tem banda, né? Cada vez mais é nomes próprios, né? São pessoas que vão aparecendo assim como os nomes próprios, né? Não é muito uma turma de amigos que vai. Mas é um momento muito mágico, né? Esse momento, né? De começo, né? O De uma interessante, banda. a gente conseguia ser atualizado por causa dos amigos, né? Porque senão ia É, demorar muito para chegar aqui, que é diferente de hoje em dia que tem essa abundância de informação. Mas ao contrário da época, a gente tinha pessoas que indicavam. Isso é legal, né? Porque as coisas chegaram até mim. Eu não tive que buscar muito. Elas chegaram até mim através dos amigos. Né? E esses amigos é que estavam atualizados. Era o Peter que lia os lançamentos que estavam saindo lá no exterior, ou Thomas. Então, quer dizer, a gente conseguiu ficar pau a pau na época. Né? A gente estava vivendo mesmo o momento praticamente do que estava acontecendo. Tanto é que as bandas vieram para cá. O The Cure veio para cá, a Silks veio para cá, o Peel veio para cá. Né? Então, a gente conseguiu matar essa curiosidade de ver os caras ao vivo. Né? o Ira abriu, a gente abriu para Suzy and the Benches. Lá no AMB? Não A lembro. gente Foi no abriu no AMB? AMB e a gente fez 2 shows para Suzy, com a Suzy, no AMB e um no Rio de Janeiro. Eu não lembro qual o clube foi no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro foi um super show legal. A gente fez um show incrível, porque tinha uma rivalidade também. Então,
público do Rio estava meio vaiando a gente, sabe? Assim, acho que eles queriam uma banda do Rio, sei lá, meio vaiando o Ira, mas a gente fez um show incrível, assim, sabe? E a gente era um pouquinho mais novo, eu acho, do que o pessoal da Seals and the Benches, né? Meio Eles deviam ser mais velhos, eu imagino, né? acho que Porque tinha talvez tão velho essa quanto eu. defasagem, né? Tinha uma certa defasagem do que a gente ouvia um som, e esse som já tinha sido lançado há uns 5 anos atrás, mais ou menos, né? Mas até que 5 anos, 3 anos estava bom ainda, né? O pior é quando É, é 10 é que anos, hoje 3 anos é um absurdo, né? já Isso estava. é incrível, né? O Ira lançou um disco o ano passado. Certo que a gente está na pandemia, então é um tempo meio esquisito. Mas parece que faz 10 anos já, parece que está na hora de fazer outro. Porque, sabe, meses, questão de meses, a coisa acontece tanta coisa, tanta informação, tanto artista, tanta nova linguagem, tanta, sabe, que parece que é antigo. E antigamente um disco de 10 meses era tá fresquinho ainda, né? É um disco novo. Eu ouvi falar em Joy Division no cantor, como é o nome dele mesmo, o cantor de Joy Division, ai meu Deus do céu. Ah, eu também Oráculo. memória, Tonho, lado direito ou lado esquerdo que a gente tem que puxar? Também É, não. O Ian Curtis. Ian Curtis. Ian Curtis, eu ouvi falar dele, do Joy Division, ele já tinha morrido há 5 anos. E eu lembro assim que de repente virou a banda, todo mundo, eu adoro Joy Division, né? Ia no Madame Satã, por exemplo, só tocava Joy Division. Eu falava, cara, né? Que é esse som? Aí eu fui ver, o cara já tinha morrido 5 anos atrás, né? E todo mundo ouvia como se fosse a grande, né, a novidade, né? Hoje em dia, 5 anos de um trabalho, você nem lembra mais. Apesar que Não lembra da gente, a gente já tem 40 anos de banda daqui a pouco. Isso é que é louco. é, é bem louco. O que mais? Sandra, quando foi a primeira vez que você ouviu a palavra punk rock? Você lembra? Eu acho que foi quando eu fui junto com o Mário fazer o documentário do Pânico SP. Que daí eles já estavam fazendo esse documentário, foi a primeira vez que eu vi Os Inocentes. Agora, uma coisa engraçada é que eu acho que Mercenárias não tinha, a gente não sabia o que a gente era. Alguém falou que a gente era pós-punk. A gente não sabia o que a gente era, né? Então, eu acho assim que quem começa a tocar, às vezes não sabe o que vai ser, porque está É, experimentando ainda. Alguns não, exato. alguns falam, eu sou punk rock, eu sou new wave. Tem uns que são assim, mas eu acho que com o pós-punk ele começou meio assim. Tanto é que muitos, já que não é isso, não é aquilo, então é um pós, né? Não é mais punk, então é o pós-punk. E eu acho que isso que foi acontecendo com a gente. Daí é que a gente foi vendo essa necessidade mercadológica de você ter um rótulo, né? É E, verdade. mas Esses rótulos, às vezes, esses rótulos acabam até te levando para um estilo que às vezes nem era o que você pensava no começo, né? é, Você é punks, né? Daí você começa a fazer punk rock, porque se a primeira vez que eu ouvi a palavra punk, sabe onde foi? Foi no Jornal Hoje, da Globo. nossa, Foi em 1977. Foi em 77 quando tinha o Nelson Mota, ele tinha, eu acho que ele é uma aparição semanal no jornal Hoje, onde ele falava de algum artista e tal. Daí ele apareceu falando da Inglaterra é toda punk e não sei o que. Daí apareceu um clipe, um pequeno clipe do Sex Pistols, do God Save the Queen, e um pedacinho de um clipe do The Jam. Olha que engraçado. E aí, depois daí eu vi aquele negócio, eu olhei aquilo tudo, mesmo no Sex Pistols, eu olhei aquilo, eu vi, puta, olha aquela cena que eu gosto dos anos 60. Eu vi anos 60, eu acho por causa do cabelo, porque até então era cabelo comprido que as pessoas tinham, né? é E verdade. calça boca larga, né? A É. calça boca larga tem a questão estética muito forte para mim, né? Tinha calça boca larga, cabelão,
camisa de... Saiu de novo. Acabou a bateria. Não sei, ou então... Também não sei. Então, gente, a gente está aqui esperando algum sinal do Edgar, que pode ser tudo, desde um cabo, desde a bateria, desde um cachorro, enfim. A gente está vendo se ele ainda consegue se conectar para a gente se despedir aqui, mas teria muita coisa para falar. E eu acho assim que também, tanto eu como Edgar, a gente escutava muita coisa na época, inclusive jazz. E a gente esqueceu de falar do carambolage, das slits e de um monte de coisinha, Japan. E que a gente... E também era o comecinho, estava começando a aparecer os videoclipes também. Então, sei lá, a forma que a gente absorvia a música e o visual estava chegando com a toda aqui. Então, talvez eu tenha que encerrar esse que agora virou um monólogo, certo? Ah, tá. Vamos ver como é que está sendo a mensagem aqui. Então. Eu acho que mesmo acabou a bateria. Então é isso aí, pessoal. Então, tinha um programa do Nelson Motta aqui na TV, no jornal Hoje, né? Ele falou sobre o punk rock. E aquilo, para mim, deu uma chacoalhada total, uma coisa estética. Me lembrou anos 60, né? Como eu estava dizendo, né? Me lembrou bem os anos 60, coisa da calça boca fina, cabelo curto. E aquela coisa da juventude, né? Eu tinha 15 anos em 77, né? Então, me pegou assim, em cheio, né? E aí eu deixei para trás um monte de coisas, né? Mas era essa mistura legal, porque eu tinha uma banda chamada Subúrbio, daí a gente tocava o quê quando a gente fazia shows? Tocava Sex Pistols, tocava Joelho de Porco, tocava Jimi Hendrix, tocava Led Zeppelin, tocava Deep Purple, a gente... era uma mistura, né? É engraçado, né? Porque em 77 eu estava gritando abaixo a ditadura e sendo presa na PUC, e você já estava conhecendo o punk, né? Olha, legal. Então é Isso assim. é uma história, é bonito isso. Que legal isso, né? Você é uma lutadora. É uma coisa bacana para falar também, que tem que dizer, assim, que você tocou numa banda, você criou uma banda Mercenárias, que eu acho que ela passou por cima de rótulos, né? Não dá assim, eu acho que o Ira, por exemplo, ou todos os sons que eu fazia, tinha um rótulo que a gente gostava de abraçar, ou é mod, ou é o punk, sabe assim, vocês passaram por cima de tudo, porque se vai analisar a música das Mercenárias, tem world music, tem batucada, tem rock and roll, tem punk, tem pós-punk, tem vocalizações, tem influência erudita, ao mesmo tempo que tem essas coisas. A Aninha, como guitarrista, era uma guitarrista que tirava aqueles timbres dela, mas não era uma pessoa virtuosa, né? A Rosália não era uma cantora de sair cantando qualquer tipo de música, né? Mas tinha essa coisa muito legal, né? A gente tem que fazer um programa para falar só das Mercenárias. Mas eu acho que o legal é isso, que é a questão de ter ou não ter referência, né?
Então, sei lá, eu acho que cada uma de nós, a gente carregou referências, mas não uma referência específica dentro do rock, né? A gente não tinha como, quer dizer, tinha alguns exemplos. Eu escutava Pat Smith, alguma coisa do gênero, mas eu acho que o que a gente estava buscando era a nossa própria identidade, né? Então, por isso que a música veio para expressar alguma coisa que a gente não era normal, as mulheres normaisinhas da época, nem eu sou até agora, por exemplo. Mas eu acho que a questão do rock é essa questão de se rebelar, né? De querer Eu inventar. acho que você falou uma frase, Fala. acho que você disse uma frase que eu acho que sintetiza muito o que é o rock, o que significou para a nossa geração, né? Acho que era uma busca pela própria identidade, né? Eu acho que isso servia. Eu acho que a gente pode encerrar nosso papo com essa Então, uma agora frase que eu acho a questão fica como inventar, como se reinventar ou como se rebelar, não só porque é um comportamento, mas esse comportamento, o rock and roll, ele já foi absorvido, ele foi absorvido completamente. O punk foi absorvido rapidamente, as coisas são absorvidas. Então, hoje em dia, você tem calça rasgada vendendo em boutique, né? Isso foi absorvido. Então, como você tem que ser muito rápido com a sua expressão, porque ela rapidamente é comercializada. Então, qual seria agora a linguagem rebelde? Não dá mais para repetir alguma coisa, né? Tem que ser uma nova rebeldia, uma rebeldia, não sei como, não sei, isso não é mais comigo. Eu já estou aposentada, teoricamente. Mas e isso é é, louco, porque a gente vivenciou então a gente todo deixa para que a gente de certa forma pavimenta uma estrada aí para eles seguirem, né? Eu acho que exatamente é, é isso aí. vai cortando mato, abrindo trilhas, né? A gente foi abrindo trilhas, cada um abriu a sua trilha, cada banda abriu uma trilha, né? Abriu uma sonoridade, foi experimentando, né? Inventando. E aquilo que você falou também de o não instrumentista, ele apareceu muito, né? Porque o ruído foi absorvido como não, como som também, né? De ser incorporado na música, né? Então, sei lá, um Arthur É, Lindsay não é um virtuoso, ele é virtuoso nele, no que ele faz, no que só ele consegue fazer. Então, acho que isso despontou muito também nos 80. é muito legal essa coisa da nossa geração, das nossas tribos, de não seguirem mainstream, Uhum. né? De não querer ser o sucesso inquestionável. Acho que era legal ir na contramão, era legal ser diferente. Era legal não se dar bem na gravadora, por exemplo. Era legal ter treta com os divulgadores. Agora eu lembrei o nome do McLaren, do Sex Pistols, o produtor. Sabe? Porque eles tinham uns É, caminhos. Isso aí. Boa. Grande mestre. que ele trabalhou Bom, justamente com isso, com não ser alguma coisa diferente, ele conseguiu colocar tudo. sim, punk rock era o nome de uma loja, né? Uma loja de roupa, né? Pois é, Não era isso? espertinhos, Uma espertinhos, lojinha. a lojinha. Ganharam, ó. Então, eu acho que agora, depois veio depois, né? Eu viajei, você ficou aqui, eu escutei outras coisas quando eu fiquei fora do Brasil, você escutou outras coisas aqui. A gente eventualmente Sim. trocava uma carta ou outra, mas É, lá eu tinha o técnico na minha janela, né? E você teve o técnico aqui. Você, não, eu eu acho uma coisa que eu acho interessante, né?
Fala. Você, por exemplo, foi morar na Alemanha e os sons que eu lembro que eu ouvia, dos sons, seus sons que você fazia na Alemanha, você punha uma brasilidade no som muito maior do que a brasilidade que você punha aqui. É Por quê? Eu verdade. acho que por esse caminho da rebeldia que o rock proporciona, a gente, no meio sei lá, da patriotada toda que existia, você fazer um rock and roll, tocar guitarra, né? Pô, antes dos anos 80 teve passeata contra a guitarra no Brasil, né? Então É. acho que a gente ter essa linguagem urbana internacional era uma coisa agressiva que talvez a gente aqui depois de um tempo, acho que nesse ponto foi assim, vanguarda, porque hoje é legal pra caramba esse rock com um monte de elementos brasileiros, com essa coisa. Acho que essa é uma vantagem que a geração seguinte da nossa teve. Acho que foi absorver a nossa música, o que a gente fez, somado com os grandes, com os sambistas, com as músicas regionais e tudo, e transformar isso num rock também, com uma linguagem brasileira, né? Uma coisa mais Quase vocal, assim. um A gente já gravando, neotropicalismo. não é? Quase Como que é? um neotropicalismo, quer dizer, eles conseguiram aproveitar os anos É, 80, né? Sei lá, um Chico Science, ele chegou a ser, ele escutava também as coisas de São Paulo, né? Então ele absorveu aquilo e introduziu a claro. coisa, criou essa coisa nova, né? Que foi realmente o Mango Beat, É, Mangue Beat, tudo que surgiu depois. E eu fui fazer as Chotas Mortais em Berlim, né? Que também eram um folk rock com distorção e muito baião no meio, porque eu fiquei longe, né? Então lá eu então isso é maravilhoso. é, Isso é bem legal. Isso é uma maravilha. Eu, no momento, lá no auge dos anos 80, quanto mais meu som parecesse gringo, mais feliz eu ficava. Eu não tinha a menor vontade de botar um samba no meio do meu som, né? Hoje eu vejo com outros olhos. Acho que é uma coisa também de você amadurecer, né? Eu achava que a minha rebeldia era aquela de cantar em português um rock que pudesse ser entendido no mundo inteiro como rock, né? apesar que a gente foi ver o Depois, desfile, a gente foi ver um desfile de escola de samba, apesar de tudo, né? apesar de tudo, que péssimo, lembra que era na Avenida Tiradentes, né? E acabava, a escola passava e a música tocando sem parar, né? Uma hora sentado na arquibancada, a gente ficou bem no comecinho onde a escola de samba saía, né? Daí saía, passava a escola de samba, depois a gente ficava lá um tempão esperando a próxima. Foi uma péssima experiência, mas Clareando já, puta, que, que roubada, né? foi mal. Nossa, isso tem tempo, hein? 82, 83, né? É, é. A Ah, gente mas passou, a gente passou pela USP antes, né? foi. A gente passou pelo laboratório químico da USP antes. Exatamente. Isso também tem na época. Acho que assim, a gente herdou dos anos 70 também esse experimento, né? Também tinha todo E um experimento. A gente herdou o lisérgico, né? E um com pezinho no hip, né? um pezinho no hip, Punk exatamente. meio hippie, né? O punk é meio hippie, né? Apesar de ter raiva do hippie, ele é meio hippie, né? Porque se joga, dorme na rua, né? Tinha umas coisas parecidas, eu acho. Sim. Eu acho que toda a cena, na verdade, quando ela aparece, ela é meio punk, sabe? Até o rock progressivo, quando apareceu lá atrás, você vê aquele monte de moleque tocando música progressiva com influência de Beethoven. Você fala, puta, coisa mais punk que esses moleques, em vez de, sei lá, vai tocar violino, vai pegar guitarra e sair tocando, né? Faz umas bandas. Gentle Giant, lembra dessa banda, Gentle Giant? Claro, claro. Nossa, hoje eu vejo assim no YouTube show dos caras, eu acho que é punk aquilo. Tão louco que é na época, né?
É Jethro verdade. Tull, aquele cara com a flauta, tocando com a É, perna cruzada. pareceu É meio gnomo pré-punk. exatamente, mas eu acho que tinha muito isso, né? Tinha essas coisas mais místicas, né? Tinha nos 70 carregava um pouco o místico, É, que a música brasileira absorveu bastante, né? Eu acho, né? claro. Tem o É, Raul Seixas, né? Raul Seixas. Ó, a gente pode falar dos brasileiros aí, a gente. Raul Seixas, Diana Pequeno, lembra de Diana Pequeno? mas Diana daí Pequeno, eu escutei, Joyce. eu escutei muito outras coisas. Acho que você escutou bastante mineiro, eu não escutava mineiro. Eu não era muito a Escutei praia, muito Milton Nascimento, não, eu não era muito essa praia. Milton, Eu era mais Borges, Beto novos Guedes. baianos, eu era bem outra, outra história. Escutei Novos Baianos, Novos Novos baianos. Baianos. Eu vi um show dos Novos Baianos no Teatro Ruth Escobar. Eu É, acho que eu tinha 17 anos. Eu fui ver. E o Pepeu Gomes deu uma cambalhota no palco com a guitarra. é, Endiabrado. Puta show. é. Lá eu vi Gente, também. eu acho que terminou, não é? Tá terminando. Eu acho que depois a gente pode até enviar uns links aí, que nem eu fiz um link no YouTube Sim. com essa fitinha aqui, ó. Né? Eu fiz. Ah, com H? Que o Edgar gravou para mim, olha, fita cassete, opa, naquela época, Que legal. e daí acho que dá para fazer uns lists aí no YouTube, daí divulgar. Sim. Essa fita é legal porque eu acho que ela fala um pouquinho, até ela vai um pouquinho antes de quando a gente começou a falar, né? É, Tem, tem um pouco do nosso, mas é um pouquinho já, vem um pouquinho mais de antes, assim, né? um Tem Led pouquinho, Zeppelin, deixa eu ver se eu lembro. Tem The Who, bastante The Who, tem tem até Led Zeppelin, Tem Bee Gees, tem Bee Gees que eu adoro, até hoje. Tem Burt Bacharach ou não? Não, né? não tem. Eu acho que tem, Ah, será que tem? Não, acho que não tem Burt Bacharach. não, acho que não tem. Mas falta muita coisa. Eu escutei muito Bob Marley, sei decora até hoje. Muito. Eu escutei muito Gilberto Gil, eu escutei Gil. Escutava Gil, não muito Gil, escutava muito Gil porque tocava muito Gil, né? Eu via muito rádio, eu via muito rádio. Você não ouvia rádio? A gente ouvia rádio até junto, a gente ouvia, lembra? E a rádio. Foi quando surgiu a FM também, né? Só tinha a M. FM, É. Bom, acho que já eu estão ouvia Zizi Posse. aqui já estão falando como os ponteiros de um relógio que já está acabando o nosso time. Deu uma congelada aí no Edgar. Alô, alô? Tan, taran, tatan, 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 taran. Acho que eu vou ter que me despedir agora. Voltou, então. Gente, foi um prazer aí. Valeu, Sandra. Eu introduzi, agora você dá o tchau. Bom, então tá. Tchau aí, pessoal. Obrigado por essa oportunidade de fazer desses momentos e contar essa história aí, que nada da cena musical da nossa geração, né? Um pouquinho disso tudo, né? É um prazer. Então fica aí o meu tchau e até Tchau, breve. até mais. Tchau.